Então, meus queridos, continuando, nós vamos agora analisar algumas imagens para que a gente possa compreender melhor o que nós estamos estudando. Então, está aparecendo para vocês aí uma pintura, Franci perante a cadeira talhada, e aí a gente pode perceber que essa obra, que foi construída através da técnica de pintura, né, que a gente precisa entender melhor o que é pintura. Então, o que é pintura? É uma aplicação de pigmento, né, sobre um plano qualquer. Então, eu posso aplicar pigmento sobre tecido, sobre papel, sobre tela, sobre a parede, sobre cerâmica. Então, eu tenho N possibilidades para que eu possa realizar uma pintura, certo? E as pinturas, elas podem ser tanto bidimensionais, que tem só altura e largura, certo? Quanto elas podem ser tridimensionais, que são aquelas pinturas, né, que apresentam altura, largura e profundidade, certo? E aí, já que a gente entendeu o que é pintura, nós vamos compreender melhor agora algumas técnicas de pintura, tá? Geralmente, quando a gente estuda no livro as nossas obras de arte, sempre abaixo da imagem tem a legenda. E nessa legenda, geralmente é indicado a técnica que foi utilizada para a produção daquela obra artística. Então, Franci perante a cadeira talhada é uma pintura a óleo, tá? Então, o que é pintura a óleo? Nada mais é do que uma pintura, né, feita com pigmentos que são diluídos em uma base oleosa, certo? Então, por isso, o nome de pintura a óleo. Essa técnica, ela foi muito utilizada pelos nossos antepassados. Até hoje ela é utilizada, mas tempos atrás com muito mais frequência. Por quê? Porque ela tem uma secagem mais lenta, né, mais demorada, e isso faz com que o artista possa fazer mudanças com mais tempo. Então, por isso que ela também foi mais utilizada. Então, a pintura com base oleosa, que é a pintura a óleo, ela permitia que o artista pudesse alterar a sua pintura, né? Facilitando assim o seu trabalho, certo? Então, vocês estão observando aí a pintura de Franci perante a cadeira talhada, e a gente consegue perceber que tem muita cor, né? A presença de muitas cores nessa obra. O rosto dela, o cabelo, as vestimentas, os adereços, tudo isso aparece muito colorido, né? A parte de cima também do cenário aí onde ela está, muito colorido também. Então a gente percebe que o trabalho com a pintura, ele nos permite ousar, certo? A gente consegue perceber aí que na questão de cor, o artista ele foi bem intenso, certo? Então aí ele emprega cores vibrantes e tem muito contrastes agressivos, né? Cores realmente que chocam. E aí causa uma certa visão da realidade para nós, né? Se a gente for observar o olhar dela, triste, né? Cabisbaixo, com toda essa explosão de cor vibrante, a gente supõe que ela realmente esteja com a confusão, né? Com o sofrimento, aí sentindo toda essa bagunça na cabecinha dela, né? E que talvez esse tenha sido a intenção do artista, né? Ao pintar esta obra. É no estilo do Ing. Vamos para a próxima técnica. A próxima técnica é pintura aquarela. Então, a gente fala muito sobre a pintura aquarela, né? Ela tem uma característica diferente da que a gente acabou de conhecer. Essa aqui, ela já tem um pigmento à base de água. Então, ela é mais fácil para ser utilizada, seca mais rápido e dependendo da quantidade de água que eu estou utilizando para dissolver o pigmento, ela pode até me passar a ideia de transparência com cor. Então, a obra que vocês estão vendo aí é a Lebre Jovem, de Duret. Ele utilizou a aquarela para realizar essa obra, certo? E a gente consegue ver que essa pintura, ela dá uma característica
que a tinta oleosa não poderia dar, né? Que é a leveza na pintura. Então, a gente consegue perceber bem, né, a lebre, o fundo, e também essa técnica, ela nos possibilita, né, a maior resistência ao tempo, com cuidado, claro, como ela é a base de água, então qualquer chuvisco, pingo de água, né, contratempo pode danificar a obra, certo? A outra técnica que vocês estão vendo aí agora é a pintura à têmpera. A têmpera, ela também é um pigmento de terra, certo? Então, são pigmentos naturais, que eles são dissolvidos com aglutinante. Esse aglutinante, ele pode ser tanto gema de ovo, quanto pode ser cola, né? São dois aglutinantes que auxiliam na dissolução da têmpera. A obra que vocês estão vendo aí é a Primavera, certo? Que é uma pintura de Sandro Botticelli, né? Que é um artista renascentista. E nessa pintura ele utilizou a técnica de têmpera sobre madeira. Então ele pintou a obra em 1482 e esse quadro ele aparece em várias revistas que foram especializadas na arte ocidental, né, que tratava sobre a arte. Então vejam só, a gente consegue ver muita cor, né, muita cor nessa obra. Como ela retrata a primavera, a gente está vendo aí as folhas caindo no chão, a gente está vendo elas, né, que seria as moças, que é a alegoria da primavera, e o fundo como se estivesse representando a noite, como se a obra tivesse sido produzida na parte da noite, certo? A próxima técnica que a gente vai ver agora, né? Na verdade, a gente ainda está vendo sobre pigmentos naturais na página do livro de vocês, na página 22. Quando a gente fala em pigmento natural, a gente pode retornar um pouquinho ao passado, né? E aí a gente vai ver que no passado, as pinturas rupestres, nas rochas, nas cavernas, elas eram feitas com pigmentos naturais, né? Então, os homens da época, eles utilizavam da arte e utilizavam dos meios naturais para produzir essa obra artística, né? Então, no livro de vocês, na página 22, mostra duas pinturas rupestres, né? Então, o que é a pintura rupestre? Ela é uma maneira que o homem utilizou para ilustrar os sonhos, suas cenas do cotidiano, como ele vivia, a caça de animais, a morte, o que eles viam no céu. Então, tudo que eles iam encontrando, eles tinham por bem, na época, né, de retratar. E isso é muito relevante para nós hoje, porque faz com que a gente conheça o modo de viver deles, porque eles retrataram, porque eles registraram, certo? E aí vocês têm um texto, na verdade um pequeno parágrafo, sobre o que é cor, né? Então a gente viu até agora falando sobre técnicas de pintura coloridas. Então o que vem a ser a cor, né? A cor, ela é uma percepção, né, que os nossos olhos têm quando ele recebe a luz em determinado objeto. Então, quando essa luz ela passa pelo objeto e chega aos nossos olhos, ela causa uma percepção de cor, né? Então, para a pintura, a cor é essencial, né? Então, a gente pode chamar de cor pigmento na pintura, que é aplicada sobre uma superfície, né, sobre um suporte, que pode ser uma tela, pode ser uma madeira, pode ser o papel, como eu já falei para vocês. E aí ele vai realizar a mistura de cores a partir das cores primárias que nós temos, né, que é o vermelho, o amarelo e o azul. Então, a partir daí ele vai ter uma infinidade de cores para usar na pintura, certo? Então, na pintura, a cor, ela é a base da imagem, porque como que eu estou pintando uma representação e eu não estou colocando cor? Como que ela vai parecer real? Como que ela vai transmitir todo o sentimento que o artista colocou na obra? Então, observem bem aí na obra Primavera a presença de cor, porque se não tivesse cor, a gente não entenderia e não sentiria
o que o artista quis nos repassar, certo? E agora nós vamos compreender dois tipos de pintura. Nós temos as pinturas figurativas e temos as pinturas abstratas. O que é a pintura figurativa, né? Então, figurativa já vem de figura. Ela é uma representação pictórica de um tema, né? Então, ela vai representar uma forma aproximada ao real. Então, eu vou desenhar uma flor. Vamos pensar numa flor, a flor 11 horas. Se eu conheço a flor 11 horas, eu vou pintar ela se aproximando da realidade como eu conheço. Então, aí pintura figurativa, certo? Vamos pensar agora em pintar a escola. Então, eu conheço bem a escola, eu conheço a fachada da minha escola. Então, eu vou pintar tentando aproximar o mais real possível. Isso é uma pintura figurativa. Então, elas podem representar uma paisagem, pode ser uma natureza morta, pode ser uma cena mitológica, pode ser uma cena cotidiana, mas que ela se aproxime da imagem real, da figura na realidade, certo? E como representação aqui das obras figurativas, nós temos a primeira obra, que é O Vendedor de Flores, de Diego Rivera. Então, observem aí. Olha o nome da obra, O Vendedor de Flores. Observando a obra, eu estou vendo realmente, né, que existe a venda de flores. E aí nós estamos vendo que eles estão segurando as flores. E eu deduzo que essa flor é um copo de leite. Por quê? Porque eu conheço e o artista representou ela próxima do real. Percebam que as pessoas têm olhos, boca, nariz, cabelo. Elas se assemelham, sim, fisicamente a nós, seres humanos. Então, elas são aproximadas da realidade, certo? A segunda obra que vocês estão vendo aí é O Grito, de Ed Vermeulen. Então, Ed Vermeulen, ele representou aí uma angústia e um medo que ele sentiu ao passar por essa ponte, certo? Muita gente pode ter dificuldade em compreender que ela é uma obra figurativa, porque ela se aproxima do real. Vejam só olhando para o personagem da obra. Ele está com as duas mãozinhas no rosto, com os olhos arregalados e a boca também. Então, eu percebo na hora que essa imagem, essa fisionomia é de susto, é de medo, é de temor, certo? Então, por isso ela é considerada uma obra figurativa. E aí nós temos uma natureza morta. No livro de vocês também tem essa obra, certo? Que a gente vai identificar aí os elementos que são característicos da realidade. Então, a gente não está fugindo da realidade ao representar essa obra que nós estamos vendo, né? A gente consegue ver que essa natureza morta com o melão aparece, tem um prato, né? Tem uma fruteira com outras frutas também do lado, tem uva. Então, eu consigo ver tranquilamente que essa obra ela é figurativa, certo? A próxima obra, ela já representa uma obra abstrata. E aí eu tenho o que seria uma pintura abstrata. Primeiro, ela não busca nada, ela não busca retratar objetos, paisagens, porque ela tem uma realidade própria, certo? Então, na figurativa, eu estou representando uma figura, né, que se aproxima da imagem real. Na abstrata, eu não estou seguindo essa linha. Eu não vou buscar representar nenhum objeto, nem paisagem que se aproxime da realidade, né? Que se aproxime de como ele é na realidade. Então, a primeira obra que vocês estão vendo aí é a Composição 7, de Kandinsky. E aí a gente consegue ver que ele conseguiu dar movimento à sua obra, cor, mas a gente não vê aí uma figura exata que se aproxime da realidade, do que a gente já conhece, certo? O que a gente vê é uma composição em que ele usa linhas, pontos, cores, traços, né? Ele ousa nas cores e na movimentação das linhas que ele utilizou para realizar a pintura. Então, aí nós temos um exemplo de pintura abstrata, certo? Após isso, nós vamos falar sobre o que é tema. Tema é o assunto da minha obra, tá? Do que a minha obra está
demonstrando o que ela está expressando. Então, como tema, nós temos o primeiro tema, vou voltar à imagem, que é a natureza morta. O tema da natureza morta, ele representa seres inanimados, seres sem vida, tá? Objetos que não têm vida, que não têm movimentação. E aí eu tô vendo o quê? Tô vendo fruta, tô vendo, né, o melão, tô vendo uma mesa, um prato, que a gente sabe que são elementos que não têm animação, né? Porque eles não são seres vivos. Existem naturezas mortas com violões, com uma mesa, com jarra de suco, com taça, com vinho, com frutas, com laranja, com vaso de flores. Então, a natureza morta ela é uma composição que utiliza objetos que não têm vida, que não têm animação, tá? Então, pode ser qualquer elemento desses que eu citei e tantos outros mais, certo? A próxima o próximo tema que nós vamos conhecer é o retrato. Então, o que é o retrato? É uma imagem de uma pessoa. Essa imagem, ela pode ser pintada, pode ser fotografada, né? Então, eu tenho um retrato quando eu represento a imagem de uma pessoa, certo? Tenho um autorretrato quando eu me autorrepresento. Então, eu tiro a minha própria imagem. Ou eu me pinto, ou eu me fotografo. Então, um autorretrato quando eu retrato a mim mesma, certo? Paisagem. Lá no livro de vocês, na página 25, diz o que é paisagem. Então, paisagem é o quê? Representa a natureza. Montanhas, rios, mares, plantas, árvores, tudo que for representante da natureza será uma paisagem, certo? O outro tema é o afresco, né? E o afresco ele é uma técnica que a gente usa pigmento, a gente usa cor, tintas dissolvidas em água. Então, aqui eu vou usar tinta à base de água. E essas tintas, esses pigmentos, eles são aplicados ainda com revestimento fresco. Por isso o nome afresco. Então, por exemplo, vamos pensar no revestimento. Massa corrida, essa massa que a gente usa na parede. Então, vou passar a massa corrida e antes que ela seque, eu vou pintar com tintas à base de água. Então, quando eu faço isso, eu estou utilizando a técnica do afresco, certo? Porque com a base ainda fresca, eu já realizo a minha pintura, né? Eu já pigmento aquela área que ainda não secou. E aí vocês estão vendo o afresco no teto do Palácio Pitti, em Florença, na Itália, certo? Vejam que ele tem cor, que ele tem nuances diferentes, né? Ele representa, sim, chega a ser até parecido, assim, como se você estivesse vendo o céu realmente, né? Muito real. Então, porque a tinta à base de água, aplicada com a base estrutural ainda molhada, ainda fresca, causa, sim, essa sensação de realidade, certo? Na técnica do afresco. Feito isso, analisado essas imagens, que a gente viu até agora no livro, vocês me acompanhando, na página 26, vocês têm uma imagem, uma galeria, na verdade. Essa galeria que vocês têm, ela tem várias obras, certo? É uma galeria com várias obras e elas estão todas numeradas. Então, a primeira obra é A Mulher com o Véu, e aí a gente tem aí uma pintura de Rafael Sanzio. A obra número 2 é Blue, de Moby Dick, Jackson Pollock, né, que é o pintor dela, da obra número 2. A 3 é Madonna de Guidi, de Faenza, de Botticelli. E a 4 é Antibes, de Thome, de Signac. E a obra 5 é O Par de Sapatos, de Van Gogh. Essas obras, elas todas têm técnica, têm tema, e elas podem ser figurativas ou abstratas. Então, eu quero que vocês façam essa análise dessas obras e escrevam a descrição das obras, certo? Após vocês fazerem isso, vocês vão responder a página 27,
certo? Que lá pede para vocês colocarem o que é pintura figurativa, o que é abstrata, conceituar a pintura e quais as técnicas de pintura mais comuns, que são essas que nós estudamos. Não são todas, são as mais comuns, tá? E em quais suportes e locais você costuma encontrar pinturas. Após você responder essa atividade, que inclusive ela foi no cronograma de atividade de quarentena, você vai realizar uma pintura, certo? Vai escolher se ela vai ser figurativa ou abstrata. Vai realizar essa pintura. Após realizar a pintura, você vai fazer uma descrição dessa pintura. O que você vai colocar na descrição? Primeira coisa, você vai colocar que tipo de técnica que você utilizou. Se foi pintura a óleo, pintura aquarela, pintura a têmpera, certo? A lápis de cor, a giz de cera, qual tipo de material, de técnica você utilizou para realizar a sua pintura, certo? Vai dizer também se a sua obra é uma pintura figurativa ou se ela é abstrata e depois vai estabelecer o tema da sua obra, né? De qual assunto a sua obra retrata, tudo bem? Você vai fazer isso em uma folha de chamex ou no material que você tem em casa, certo? E vai fotografar e me enviar pelo WhatsApp, certo? Tanto a foto da obra quanto a foto da atividade, certo? Espero que tenha ficado claro para vocês e qualquer dúvida já sabem, podem me procurar no WhatsApp que eu estou à disposição. Tchau, tchau e bons estudos!